pé, vamos estar intercedendo por ele. Ele já está nas mãos do Senhor. Vamos interceder para que Deus o use poderosamente, como tem usado sempre neste lugar. Queremos agradecer a todos os nossos queridos ouvintes. Esteja atento a esta palavra, porque Deus vai falar contigo agora pela palavra. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti pelos momentos que já passamos, ó Deus, pelos louvores da Tua palavra que já foi lida. E agora, ó Pai, nós queremos pedir as Tuas bênçãos para o Teu filho, o diácono Felipe, que vai ministrar esta palavra aos nossos corações e aos corações dos nossos queridos ouvintes. Pai, abre a mente, o entendimento de cada um para receber esta porção e que nós possamos pôr em prática no dia a dia da nossa vida. E repreendemos toda a retaliação do inimigo, Pai, que queira roubar esta palavra, Senhor, do nosso coração. E por ela nós já damos graça em nome de Jesus. Amém. Paz de Cristo de novo, né, irmãos? A paz nunca é demais. Pode sentar. Vamos ler sentadinho mesmo. Abra em Romanos 12, por favor. Carta de Paulo aos irmãos de Roma, capítulo 12. Vamos ler só apenas 2 versículos, 2 apenas. Muito conhecidos, versículos conhecidíssimos da igreja, né? O 1 e o 2, versículo 1 e o versículo 2, muito conhecido da igreja. Carta de Paulo aos irmãos de Roma, capítulo 12, Romanos 12, versículos 1 e 2. Todos acharam? A minha versão diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Esses 2 versículos apenas. Glórias a Jesus. Que o Espírito Santo fale em nossos corações através desses versículos conhecidos. Irmãos, se fosse colocar um título nessa ministração, eu colocaria: como a igreja pode compreender a vontade de Deus? Ou como nós podemos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas? Irmãos, nós vivemos num mundo que está cada dia mais globalizado, cada dia mais informativo. As informações tão facilmente adquiridas e que tudo acontece em frações de segundos. E as informações chegam, ou melhor, as informações que chegam em frações de segundo devido aos acontecimentos. Quem diria que lá atrás, anos atrás, nós poderíamos acompanhar uma guerra basicamente em tempo real? Quem diria, queridos, que nós poderíamos ver pessoas tão afligidas, né, por uma guerra, fazendo vídeos e filmando uma situação a qual estão passando? Então, queridos, toda a tecnologia que nós vivemos, o mundo, ele é moldável. O mundo, ele é evolutivo com as tecnologias, e, enfim, no todo, né? No todo. O mundo, ele está sempre em mudanças. E nós vemos que, devido a todas essas alterações que nós vivemos, muitas vezes o que é também mudável e que não deveria ser mudado é a questão da ética e da moral. Nós vivemos num mundo em que a moral, infelizmente, ela é
subjetiva, podemos dizer assim, não é algo concreto. A moral, ela muda-se de tempo em tempo. E os irmãos vão entender daqui a pouco por que eu estou falando isso. Diz um pastor, outro dia eu li na internet, o pastor... Poxa, esqueci o nome dele. Se eu lembrar depois eu confirmo. Nenhuma dos títulos que ele fez, assim, e colocou no Instagram, acho que da mensagem dele, eu não vi a mensagem, mas um dos títulos é que ele colocou o seguinte: a igreja é detentora da moral. A igreja é detentora da moral. Mas no mundo em que nós vivemos, nós sabemos que não é isso. O mundo, ele vive uma moral subjetiva. O que nós antes, no passado, era certo, hoje já é ridículo. O que antes, no passado, era julgado como perfeito, como imutável, hoje já é ridículo, hoje já é banal. Irmãos, os irmãos mais antigos podem dizer com mais propriedade do que eu isso. O como era preservado a imagem, por exemplo, de uma família. A família que nós temos como, hoje em dia, tão falado, a família tradicional, né? Era tão preservado, irmãos, a imagem de uma família, que hoje talvez não seja mais assim. Ou talvez não, é tão certo que não é mais assim. A deploração, depravação da família destituída como família tradicional já é algo visível nos dias que nós estamos vivendo. Estamos aprendendo isso na escola bíblica, não é verdade? Que a relação da família hoje em dia não tem mais aquela questão de ser uma família tradicional, um homem se juntar com uma mulher e constituir em si uma família e passar valores aos seus filhos. Hoje em dia isso já não é mais tido como, olha que lindo. Hoje em dia não é mais tido como uma mulher. A mulher, ela precisa casar, porque se a mulher ela for sozinha, isso é tão vergonhoso para uma mulher. Mas não, hoje em dia é tido que a mulher ela tem que ser total independente. A mulher, né, hoje em dia um feminismo tão alto, mas você está pregando contra isso? Não estou pregando contra isso. Não estou falando que é errado, não. A mulher, ela pode ser e fazer o que ela acha que é certo. Claro que desde que respeite os preceitos imutáveis de Deus. Mas a mulher, ela pode sim. Mas nós vemos que antigamente a mulher era tida como aquela que precisava casar e constituir uma família, senão era... Nossa, que feio, ela não casou. Já tem uma idade tão avançada e não casou. Não é assim? Não era assim antigamente? Hoje em dia você vê uma mulher que trabalha, uma mulher totalmente independente, ela é aplaudida. Antigamente não era assim. Não é verdade? Então nós vemos que o mundo, ele é mutável. Então a moral, o que era tido como moral antigamente já não é mais. Mas nós olhamos pela palavra de Deus e vemos que tudo aquilo que é ensinado para nós é algo imutável. Nós vemos dentro das cartas de Paulo aos Romanos, irmãos, eu vejo, e a teologia vai falar muito bem claro isso, que as cartas de Paulo aos irmãos de Roma é o ápice de Paulo. Paulo, ele trata de todas as questões, basicamente, ou melhor, quase todas as questões dentro de somente Romanos. Ele vai tratar de todos os assuntos dentro dessa carta que é tão maravilhosa, né? Não estou me referindo somente do capítulo 12, mas de toda a carta, do 1, do 2, do 3, do 4, enfim, de todas os capítulos desta carta. O Paulo, ele trata de todos, é rico em conhecimento. E eu quero me pegar aqui, não na totalidade, mas resumidamente, né? É claro que pegar esse trecho dá para resumir toda a carta de Paulo aos Romanos, dá para resumir somente nesse trecho. Porque Paulo, ele não só trazia a doutrina do que deveria ser feito, daquilo que o Espírito Santo trazia a ele, mas ele colocava também a forma de como deveria ser aplicado. Ele colocava a doutrina e ele colocava também a conduta, a aplicação dessa doutrina. E aqui dentro desses versículos, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma riqueza maravilhosa. E que às vezes a gente lê correndo como uma leitura comum, qualquer, que nós já estamos acostumados, principalmente nesses 2 versículos do capítulo 12. E a gente não se atenta à profundidade de que Paulo está falando para aqueles irmãos. Numa época tão distante da nossa, em que o conceito de moral era mais diferente ainda. Mas que o ser humano é o mesmo. Não mudou, o ser humano é o mesmo. Todas aquelas dificuldades que existiam naquela época se aplicam a nós hoje. É claro que o avanço da tecnologia, muitos conceitos foram mudados, mas o ser humano é o mesmo.
E Paulo ele está escrevendo para irmãos já convertidos na fé, para irmãos trazidos desde o judaísmo ou também do grego, irmãos que eram tidos como judeus e gentios, porque ali na ocasião nós sabemos que quem estava dominando o cenário era Roma, e a cultura que prevalecia era a cultura grega naquela época. Então Paulo não está falando somente para judeus, mas está falando para judeus e para gregos, irmãos convertidos. Ele está doutrinando. E quando ele doutrina, ele chegando aqui, eu só quero me ater aqui ao capítulo 12, esses 2 versículos, ele chega e ele vai ensinar. Olha, irmãos, tudo aquilo que nós falamos antes, nas cartas antes, das condutas que nós deveríamos ter, da forma que nós somos salvos, da ressurreição, da restituição em Cristo, da mudança da lei, de tudo que Paulo falou, porque eu não vou me estender porque o tempo passa muito rápido, mas de tudo aquilo que eu ensinei, esse cerne desses 2 versículos, irmãos, é tão profundo que ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos. Quando Paulo usa o rogo-vos, pois, irmãos, ele está trazendo dentro do original, os estudiosos lá do grego, eu não entendo grego, mas os estudiosos vão dizer que se rogo-vos, essa palavra do original é uma convocação, uma intimação e um apelo desesperado. Rogo-vos, pois, irmãos. E repare que está no plural essa convocação. Paulo está falando para irmãos, não para um irmão, como era a carta que ele se referia, por exemplo, a Timóteo ou a Filemon. Não, ele está falando para irmãos, ou seja, por isso que eu quis pegar e colocar no contexto geral, a igreja. Claro que isso se aplica no individual, porque não dá para trabalhar, e os irmãos vão entender, na totalidade, porque, como diz Paulo, a salvação é individual. Então os irmãos vão entender. Então ele está falando, rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos, pois, igreja, pelo amor de Deus, eu estou instruindo a vocês, estou implorando a vocês, que pela compaixão de Deus, ou seja, ele está colocando uma condição que já foi ensinada. Ele está falando, olha, pela compaixão de Deus. Qual que é essa compaixão de Deus? O sacrifício inigualável do nosso Salvador Jesus. Olha, irmãos, pelo aquilo que Jesus fez a nós, pela aquela morte naquela cruz, pelo aquele sangue derramado, pela remissão dos nossos pecados, não pela lei mais, mas pela graça, não por aquilo que imperava antes com os judeus, pelo próprio Deus empregado, daquilo que talvez vocês não entenderam, que era a aplicação das leis para que houvesse salvação, por aquilo que foi mudado através de Jesus, que chegou e cumpriu todas as profecias que estavam descritas. Eu rogo-vos por essa compaixão, pela essa misericórdia de Deus encarnado, aleluia, por um Jesus que morreu e cumpriu toda a sentença, como ele mesmo disse, olha, eu não vim abolir a lei, Jesus falando, eu vim cumprir a lei, ou seja, as leis se cumprem em Jesus. As leis, todas as leis, não são só o decálogo com os 10 mandamentos, são todas as leis, se cumpre em Jesus. Tanto é que o próprio Jesus vai dizer, quando ele é questionado, Senhor, que tu dizes a respeito das leis, qual lei é a mais importante? E Jesus ele fala o seguinte, olha, eu vou resumir todas elas em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Todas aquelas, Jesus falando, vai se resumir nessas 2. Ou seja, irmãos, o próprio Deus encarnado, ali, que ia padecer naquela cruz, ele está falando para os judeus, olha, não se preocupa. Se você conseguir amar a Deus de todo o teu entendimento, toda a tua alma, de todo o teu conhecimento, todo o teu espírito, acima de tudo que te representa e que para você é importante, e ao teu próximo como a ti mesmo, ou seja, 2 mandamentos basicamente impossíveis humanamente falando. Irmãos, o ser humano ele foi projetado por Deus, nós sabemos disso,
Mas depois que entrou o pecado, é impossível, irmãos, o ser humano amar a Deus sobre tudo que representa Ele. Ou amar o próximo como a Ele mesmo. Irmãos, isso que Jesus está falando é para um grupo religioso que não entendia o que Jesus estava dizendo. Porque por nós mesmos, irmãos, é impossível isso. Irmãos, como nós vamos amar a Deus de toda a nossa alma, todo o nosso entendimento sobre tudo aquilo que nós somos? Se as nossas vontades muitas vezes vêm primeiro do que nós. Primeiro do que Deus. O meu eu, as minhas necessidades, muitas vezes vêm primeiro do que Deus. E viver assim é viver como Paulo disse. Olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, isso não é um mandamento raso. Olha que palavras filosóficas que Jesus disse. Amarás o Senhor teu Deus de todo e o seu próximo. Olha como Jesus é fofinho. Como Jesus é lindo. Ele está falando que eu tenho que amar o meu irmãozinho. Isso é tão bonito. Mas na prática, irmãos, isso é algo que só o Espírito Santo faz. É pessoas que são cheias do Espírito Santo. Pessoas que são cheias, mas lotadas, igual o pastor Juvenal gostava de dizer, lá no tutano, né? Ele falava, né? Lá dentro, está enraizado lá dentro no tutano. Irmãos, para amar assim, é dessa forma. É disso que Jesus estava falando, é disso que Jesus apresentou antes de morrer na cruz. E é isso que Paulo está dizendo deste homem que nos ensinou, olha, eu vim cumprir as profecias. Então essa compaixão que Paulo está dizendo, compaixão de Deus, representa a Jesus, de tudo o que Paulo já havia ensinado nos outros capítulos atrás. Isso que Paulo está dizendo. E continuando, ele fala, que apresenteis, então ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, no plural, como nós acabamos de ver, pela compaixão de Deus acerca de Jesus, do que eu já vos ensinei, que apresenteis os vossos corpos, irmãos. E eu quero colocar toda essa continuidade, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Vou parar aí. Irmãos, o que Paulo estava querendo dizer? Se a gente pegar também no original, que é o grego aqui, que Paulo escreveu, esse apresentar e linkado com este sacrifício, Paulo estava trazendo a ilusão daqueles que estavam acostumados pela cultura judaica, acerca do quê? Do sacrifício, do derramamento do sangue dos animais. Talvez isso seja claro na nossa cabeça, né? Talvez os irmãos aí se esqueceram, estão refletindo agora e vai lembrar acerca do que era feito desse sacrifício desses animais. Precisamos entrar em detalhe? Eu acredito que não, porque todos nós sabemos como era feito. Mas o que é interessante é que quando Paulo coloca essas palavras, no original ele está falando o seguinte, olha, irmãos, quando vocês pegavam os seus animaizinhos e apresentavam eles como sacrifício e matavam eles, derramavam aquele sangue, aquilo que um dia foi seu, já não pertence mais a você, porque você apresentou, não tinha volta, irmãos. O sacrifício, quando era apresentado, nós sabemos que tinha um valor altíssimo, porque não era qualquer animalzinho, tinha que pegar o mais perfeito. Tinha que pegar o melhor, irmãos. E uma vaquinha na época era muito caro. Um bezerro, um cordeiro, irmãos. Era um tesouro inigualável. Era mais ou menos em proporções simples de dizer. E no meu conceito, no meu pouco entendimento, seria mais ou menos um valor de um carro hoje. Você pegar um animalzinho num lugar que era tão difícil de ser criado e tudo mais, todas aquelas circunstâncias adversas que tinha de criar um animal, e você colocar, Senhor, está aqui. É o meu melhor, olha, eu estou sacrificando ele em perdão dos meus pecados, eu apresento ele, como o Senhor pediu, vou derramar, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Aquilo não tinha mais volta, não tinha como você pegar o animalzinho e falar, olha, primeiro que ele já havia morrido, segundo que não dava para você pegar, olha, Senhor, eu já derramei o sangue, eu vou pegar a carne para eu consumir com a minha família em casa, porque era muito caro. Não, irmãos, não tinha mais isso. Era algo permanente. E o que Paulo está dizendo aos irmãos, olha, vocês, nós, igreja de Cristo, temos que nos apresentar ao Senhor como algo permanente. Algo que seja imutável, irmãos.
Paulo ele vai complementar, daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes, mas é um sacrifício que nós temos que ter, é uma apresentação como Senhor, eu me entrego, eu me abro e não tem reservas mais. Porque eu entendi que essa compaixão, que é o próprio Jesus, ele fez por mim, então eu me abro, eu me entrego, está aqui a minha vida. E Paulo ele complementa dizendo que esse sacrifício ele tem que ser vivo, santo e agradável. Irmãos, ao contrário do que era um animal que era morto, esse sacrifício que não tinha mais volta, essa apresentação de sacrifício, tinha que ser em primeiro lugar vivo. Ou seja, a nossa apresentação a Deus como o nosso corpo, como sacrifício é vivo. Ou seja, é todos os dias, é em vida, é toda hora, é todo momento. Senhor, eu me apresento, a minha vida é sua. Como sacrifício vivo, santo, irmãos, como santo. Como seria isso, santo? Como aquilo que o próprio Jesus nos ensinou. Negar a nós mesmos, para viver a plenitude de Jesus. Irmãos, é apresentar aquilo que Jesus nos ensinou, quando Jesus faz a oração, que está relatado em João 17, salvo engano, Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui? Ora, a nossa vida em sacrifício tem que ser conforme a palavra de Deus. Viver conforme a palavra de Deus. Isso é um sacrifício, em segundo lugar, santo. E um sacrifício agradável a Deus. Irmãos, eu linko esse agradável com o contexto que Paulo vai terminar dizendo que é o vosso culto racional. Não tem como ser agradável a Deus se não for agradável a mim. Como assim, filho? O que tem a ver? Como se eu sou carne? Como que tem a ver uma coisa com a outra? Total, irmãos. Para ser agradável a Deus tem que ser genuíno em nós. E é claro que linka com os outros dois, que é o vivo e o santo. Mas que essa santidade não é algo viver aqui, a Bíblia, por uma aparência. Não é isso. Tem que ser agradável ao Senhor. E quando é agradável ao Senhor, é agradável a mim, porque isso me completa, isso nos completa. Isso nos faz ser plenos, irmãos. Esse sacrifício não é algo forçado. Sinto em dizer que isso é muito pesado, mas é a realidade, não é forçado. Esse sacrifício linkado ao que é agradável a Deus, em sendo pleno em nós, ele é algo racional. É o nosso culto racional, irmãos, e o racional aqui não é diferente do que eu posso dizer da emoção. Do que nós sentimos emoção somente, sabe quando nós estamos empolgados? Que aquilo toma o nosso ser e a gente tem motivação. O racional que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, não é somente o diferente de algo que seja apenas religioso, por uma emoção qualquer ou qualquer coisa que o valha. Não, o que Paulo está querendo dizer aqui que é na totalidade. É a razão pela qual essas coisas me faz entender que o meu corpo, que a minha vida é em razão de um sacrifício, porque representa aquilo que o próprio Deus fez por mim. Vocês conseguem entender a dimensão disso? Irmão, ser assim não é simplesmente sentir uma emoçãozinha quando nós nos reunimos. Não é. É saber que a razão pela qual nós estamos fazendo isso. Qual que é a razão? Qual que é a razão por que nós estamos fazendo isso? Qual que é a razão de você estar aqui nessa noite? Qual que é a razão? Qual que é a razão de eu me apresentar como Senhor e me negar a mim mesmo ao Senhor? Com prazer, sendo vivo, sendo santo, sendo agradável. Qual que é a razão por isso? Qual que é, irmãos, a razão? É porque um dia eu aceitei Jesus somente e tenho que responsabilidades plenas com uma comunidade que é a igreja.
ou porque eu tenho que preservar dentro dessa instituição uma moral, para que eu seja notado como moralmente correto. Isso é ser pleno? Não é ser pleno. Não é ser pleno. Seguir regras, a maioria das vezes, não é agradável. Você tem que entrar cedo no trabalho, você tem horário para chegar no trabalho, você tem que moldar a sua vida em função desse horário, porque se você não dormir cedo, você vai ficar cansado. A irmã Vânia, usando todo respeito à pessoa dela, ela tem que se moldar em função do que? Ela tem que abrir no horário, porque tem cliente que chega, tá o horário para comprar o pãozinho dela, e se ela não abrir vai atrasar tudo. O cronograma de outra, o que acontece? Se ela não tiver aberta, o estabelecimento aberto, ele vai para o concorrente. Cumprir regras em vias de regras, né? Até formou uma redundância, não é agradável, na maioria das vezes. Por isso que ser moralmente correto no cristianismo não vai ser agradável. E eu explico isso muito bem, e todos nós vamos conseguir entender. Por que não vai ser por que não vai ser agradável ser moralmente correto no cristianismo? Porque é algo que nós já citamos, que precisamos apresentar os nossos corpos como algo imutável, como algo que não tem mais volta, como algo que tem que ser negligenciado a nós mesmos. E isso, por nós, não é legal. Não é legal, irmãos, você ser santo por você. Não é legal. Não é legal você negligenciar o pecado por amor de alguém. Não é legal você negligenciar a sua vida, deixar de fazer as suas vontades para ir, por exemplo, fazer uma visita. Ah, mas eu gostaria tanto agora de assistir aquela série. Poxa, vai começar o jogo do meu time, caramba, tem que ir lá fazer essa visita. Mas eu estou tão cansado, eu tenho que visitar um irmão, tenho que socorrer, tenho que fazer o bem, tenho que... Por nós mesmos, irmãos, não é legal. E não vai ser legal. Não vai ser legal se a gente não entender esses preceitos. Não vai ser legal a igreja. Ah, mas é chato, mano. A igreja canta o louvor da harpa, mano. Que coisa chata, coisa arcaica. Ah, tem a baladinha lá que é mais legal, né? Mais movimentado e tal. Ah, mas tem meus amigos que vão pro restaurante. Tem a minha família que eu posso ficar aqui com os meus filhos, com os meus netos deitados assistindo. Se a gente não entender, irmãos, não vai ser legal. Não vai ser prazeroso. Filho, você está falando que o evangelho é um mar de rosas? Não, não estou falando isso. Eu estou falando aquilo que a irmã Bruna leu. Mais para frente, continuando a leitura dela, Paulo vai falar, porque eu sinto prazer nas minhas fraquezas. Eu sinto prazer quando eu não tenho como fazer, porque é aí que o poder de Deus vai se manifestar em mim. Isso é extraordinário, irmãos. Quando nós alcançamos essa plenitude, essa maturidade, isso é extraordinário. E continuando para a gente não passar do horário. E Paulo vai dizer o seguinte, dentro dessa continuidade: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Paulo ele usa duas palavras gregas pelo que os estudiosos falam. Não vos conformeis. Não tomeis a forma do mundo, o modelo pela qual esse mundo é ajustado. Lembra que lá atrás na introdução nós falamos que a moral do mundo é totalmente modificada? Os preceitos de Deus não são, irmãos. Os preceitos de Deus são imutáveis. Preste atenção nisso aqui. E quando eu falo que os preceitos de Deus são imutáveis e nós não temos que tomar a forma, eu não estou falando de doutrina, irmãos. Eu não estou falando de doutrina. Doutrina ela é modificada de igreja para igreja. Eu não estou falando de uma conduta para mostrar, como nós já dizemos, uma roupa que você vista. O seu falar, varão, vaso, sabe? Eu não estou falando disso. Irmãos, uma roupa, isso não vai fazer você mais crente ou menos crente. Você mostrar para as pessoas
É a mesma coisa do fariseu, do publicano que Jesus condenou. Fala, olha, o fariseu, Senhor, eu dou meu dízimo. Senhor, eu sou perfeito, eu sou correto. Oh, Senhor, graças a Ti porque eu faço tudo isso. E o publicano falava, Senhor, eu não sou digno de levantar os meus olhos ao Senhor. E Jesus pergunta, olha, dessa oração tão expositiva do fariseu que quer se mostrar que ele é o santo. E do publicano que falou, Senhor, reconheceu que era um pecador miserável. Quem foi justificado? Jesus disse que o publicano foi justificado. Consegue entender que não vos conformeis, mas nós temos que ser inconformados, de fato. E não é em ser inconformado de ser chato, de querer ganhar debates e ganhar das pessoas, não. Porque a minha religião é a certa, a sua religião não é. E entrar em conflitos não é isso. Nós não temos que nos conformar com a situação que o mundo vai, não temos mesmo. Irmão, se conformar com isso é que muitos pastores estão fazendo, infelizmente. É modificar a Bíblia. Irmãos, a Bíblia é atemporal. O tempo não é atemporal. As pessoas mudam, como nós falamos, o mundo evolui. E a forma pela qual às vezes nós cultuamos, ou seja, as liturgias, as doutrinas, elas podem ser mudadas, desde que não agridam a palavra. Mas os preceitos de Deus, eles são imutáveis. O que era pecado, irmãos, vai sempre ser pecado. O que era errado vai sempre ser errado. O que desagradava a Deus vai sempre desagradar a Deus. Isso não tem como mudar. Essa forma que eu não vos conformeis é isso, não posso me conformar. Se o mundo anda assim, eu não posso andar. Se o mundo fala que é normal ter relacionamento extraconjugais, ter, enfim, N situações, o mundo fala que é normal. Entrar num conceito de moral onde nada mais faz sentido. Eu não devo andar, a minha moral não é representada pelo que o mundo dita, mas é pelo que a Bíblia fala. Irmãos, e isso não é fácil, porque isso traz uma inconformidade. Eu não me conformo, mas eu me transformo a cada dia pela renovação do... E o que é isso? E o que é isso que Paulo está querendo dizer, irmãos? A renovação do vosso entendimento. O que é isso? O que isso representa? Irmãos, olha a importância de nós congregarmos. Olha a importância da igreja aberta. A igreja aberta, e claro que não vou entrar em pormenores, eu estou falando de uma igreja que é uma igreja verdadeira, tá bom? Não sendo leviano com outras, mas uma igreja que prega o verdadeiro evangelho. Irmãos, uma igreja verdadeira, aberta, é isso aqui está aberto. É a palavra de Deus está aberta. E isso aqui nos traz renovação do nosso entendimento daquilo que nós aprendemos que não é certo. Que nos leva a caminho de perdição, irmãos. Que nos faz nós pensarmos, olha, está errado, a minha conduta na minha família está errada. A minha conduta no meu relacionamento está errada, a minha conduta na sociedade está errada, a minha forma de ser está errada. É isso que a Bíblia vai trazer, essa renovação. A igreja fechada, irmãos, não tem renovação do entendimento. Não tem renovação. Uma câmera de uma igreja ligada, irmãos, isso é uma bênção. Uma câmera ligada, isso é uma bênção. Nós não sabemos quem está quem está recepcionando uma palavra de transformação. A sua casa pode ser uma igreja. Ou melhor, uma representação da igreja. Porque a igreja é o corpo, de Cristo. Mas na sua casa, você pode ser essa representação. Está transformando o vosso entendimento lá dentro. Com seus filhos. Ou quem sabe falando, Deus me deu uma palavra. Vou compartilhar aqui nas minhas redes sociais. Quem sabe até mesmo fazer uma live. Ou fazer um vídeo, jogar para os outros irmãos. Irmãos, olha a importância de ser igreja. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia por isso.
É o Espírito Santo quem faz isso, usando pessoas tão transgressoras como eu que vos falo aqui nessa noite. É o que eu costumo dizer, são pessoas imperfeitas querendo explicar a perfeição. Continuando. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, talvez nessa noite, ou a sua vida, ou a vida da igreja como um todo, como o título que nós colocamos, entendendo os preceitos de Deus para a igreja. Talvez você esteja se perguntando, talvez seja como, né, um ditado que diz a pergunta de 1 milhão. Talvez a sua vida, no seu ministério esteja: para que eu fui chamado? Preste atenção nisso, irmãos. Senhor, para que eu fui chamado? Pastor, posso conversar com o senhor? Pastor, eu não sei qual que é o chamado de Deus para a minha vida. Até hoje eu não me encontrei, eu faço isso, faço aquilo, mas não sinto, não sei. Irmão, sei lá, se abrindo com um irmão, se abrindo com um pastor, sei lá. Irmão, eu não sei o meu chamado. Irmãos, quantas pessoas eu já vi e quantas vezes eu já falei isso? Qual que é o meu chamado? Para que eu nasci? Para que eu vi o mundo? Um mundo tão cruel de sofrimento e tal. Eu vivo uma vida assim, assada. Meu casamento é falido, minha vida financeira está quebrada. Enfim, a minha saúde não anda bem. Para que eu vim ao mundo? Para que Deus me chamou? Irmãos, não existe fórmula mágica. Não existe uma porção, uma água que você põe em cima de uma televisão ou numa estante e fala: vou orar por essa água, e você vai tomar e você vai ser consagrado. Aí todos os portais da sua vida vão se abrir. Irmãos, não existe um óleo poderoso que vai fazer você ter um ministério. Sabe quando os pastores ungem alguém alguma coisa? Aquilo não é a causa. Ou perdão, aquilo ali não é o efeito. Essa simbologia que é aplicada, por exemplo, a ungir, a Bíblia nos manda fazer isso. Mas a unção não está aqui. Se eu pegar esse óleo, sei lá que óleo é esse daqui, pode ser um azeite. Vamos supor que isso aqui seja um azeite de oliva extra virgem, que faz muito bem para a saúde. E eu pegar isso aqui, pingar numa frigideira e fritar um filé de frango. O filé de frango não vai falar em línguas. O filé de frango não vai levantar e vai fazer a obra. Porque o efeito pela qual nós entendemos o nosso chamado é a causa em que é aplicado isso. Os irmãos conseguem entender? Para que nós experimentemos qual que seja a vontade de Deus, irmãos, não existe mistério. É nós vivemos tudo isso aqui que nós ensinamos, que nós aprendemos nessa noite. Irmãos, é como o pastor Hernandes Dias gosta de dizer, ele fala: quando nós nos apresentamos e nós vivemos isso, irmãos, abre-se as cortinas. Eu acho tão interessante quando ele fala isso. Abre-se as cortinas. Irmãos, e quando abre, sabe quando você está num espetáculo? Eu não sei se alguns irmãos já foram no circo ou num teatro, que você está sentado e de repente abre a cortina e tem todo um cenário e aquilo te deslumbra. E você fala: nossa! De repente num circo que abre essas cortinas e tem lá os malabaristas, outro cuspindo fogo, outro pulando de uma altura. Você fala: não, aquilo te traz o coração dispara e tudo. Aquilo te traz um deslumbre. Olha, abriu a cortina. Sabe quando o Luciano Huck fazia aquele... como chamava? Aquele quadro que ele fazia, que ele reformava as casas? Lar Docilar, obrigado. E quando ele levava a pessoa para um lugar e deixava a pessoa lá no hotel e tal, ele reformava toda a casa. Quando a pessoa chegava, tinha uma cortina, né, tampando assim. Ele trazia as pessoas vendadas, às vezes colocava ele atrás da cortina. E quando se abria a cortina, que se revelava o que estava lá. E aquilo deslumbrava minha casa, as pessoas choravam e tal.
Porque atrás das cortinas espirituais, irmãos, não vai ser por uma porção, não vai ser, irmãos, de simplesmente eu fazer uma campanha, e, Senhor Jesus, eu quero viver esse avivamento, como se o avivamento fosse a igreja ficar pulando, rodando e tal, e como também, eu vou usar a fala do pastor Hernandes Dias, ele fala que o avivamento é transformação de mente. O avivamento não é uma explosão na igreja de emoção. O avivamento é leitura de Bíblia, é sede de Deus. Irmãos, e o que traz esse avivamento? É viver o que o Paulo falou lá atrás, dos outros versículos. É apresentar os nossos corpos como algo que não tem como voltar atrás. É viver aquilo que Paulo falou, não vos conformeis, mas transformai-vos, tal. Irmãos, isso vai ser viver. Quando nós fizermos isso numa plenitude digna de tudo que Paulo ensinou, vivo, santo e agradável ao Senhor, irmãos, você não precisa ficar correndo atrás de alguém para Deus usar, teu chamado é esse. Isso vai acontecer. Vai ser o efeito da causa que você se colocou diante de Deus. Senhor, eu estou aqui, racionalmente me apresento ao Senhor como sacrifício, o meu corpo, a minha vida pertence ao Senhor, eu estou aqui. Pum, vai abrir, irmãos. Você vai entender os preceitos de Deus para a sua vida. Nós vamos entender. A igreja de Deus não vai ser a mesma. Toda a mornidão, a falta de propósito, não sei para onde vou, não sei para onde vai, não sei o que eu faço, não sei o que eu faço para ganhar almas, não sei o que faz e tal, aquele desespero. Tudo isso, irmãos, vai ser revelado como nós fizemos aqui. Lembra o propósito? 30 dias de oração, Senhor eu quero, Senhor eu quero, Senhor eu quero. Deus, ele manifestou, irmãos, um pouquinho do que ele falou, estou ouvindo. Começa o que? A mobilização na igreja. Quando nós começamos a buscar, irmão, isso é notório, começa a mobilização na igreja. Irmãos, a igreja não vai avançar se não houver o propósito. E o propósito não vai chegar se não houver uma entrega. Deus não vai vir do nada e falar, o meu propósito é esse, para quem não quer nada. Não vai existir isso. Então, irmãos, para nós vivermos o que Deus tem para nós, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu até hoje não entendi. Qual que é o teu chamado? Ou se de repente não está fazendo mais sentido nas nossas vidas, irmãos, nós precisamos voltar e analisar isso aqui que nós aprendemos hoje. Voltar e analisar isso que o apóstolo Paulo, através de Jesus e o Espírito Santo, nos ensina. Nos apresentar sem reservas. Vai valer a pena. Vai valer a pena. A obra precisa de pessoas assim. O reino precisa de pessoas assim. E Ele conta com a gente. Porque se não fosse assim, Ele já teria enviado os anjos para pregar. Já teria implantado o reino aqui e Ele mesmo pregaria. Deus conta com a gente, irmãos. Com os inconformados com esse século. Que nós sejamos inconformados para a glória de Jesus. Amém, irmãos? Deus vos abençoe. Pastor Francisco, por favor.